Eu tomei um hate recentemente num vídeo que eu comentei que estudo por questões para o vestibular de medicina não funciona, porque torna uma preparação rasa. E muita gente nos comentários, inclusive pessoas que... Isso que é engraçado, porque são pessoas que ainda estão estudando e acreditam fielmente no que elas estão fazendo, talvez até por confusões que existem nesses mundos de vestibulares, e falando, não, mas é assim que eu aprendo. E cara, eu precisei vir aqui fazer esse vídeo hoje, especialmente depois de uma pessoa que eu atendi hoje, vestibulando de medicina. Caso extremamente comum. E só em medicina. Pessoa que tem notas boas, pessoa que conhece todos os conteúdos. Assim, ó, não tem um conteúdo que você fale de vestibular que ela não vai conhecer, porque ela já fez cursinho. Só que ela ainda não passou. Ela teria nota para passar por outros cursos, menos para medicina. E você vai investigar, e eu fui fazendo isso, e a preparação dela foi sempre o quê? Rasa. Ela nunca aprofundou nos conteúdos. Eu vou falar algo aqui, cara, que é extremamente difícil de conceber, mas tem muita coisa que você só vai aprender em aula e não vai aprender em questões. Por mais que você pense que você só aprende que questões é estudo ativo. Nossa, eu preciso explicar a maior baboseira que é isso. Teu cérebro não funciona assim. Teu cérebro, ele não tem um mecanismozinho assim que ele olha e fala: questões, estudo ativo, vamos lembrar de tudo que a gente estudar. Aula, estudo passivo, não vamos lembrar de... Teu cérebro não funciona assim. Sabe o que manda de verdade nisso, de o que ele vai lembrar e o que ele não vai lembrar? Bom, aqui neste canal tem uma palestra minha completa, a gravação completa, que foi sobre os 3Ds da aprendizagem, onde lá eu expliquei. Mas eu vou voltar um dessa. Óbvio, depois tu pode assistir essa palestra, caso tu queira, e recomendo, inclusive. Ela tá a gravação completa aqui. Mas o que faz com que teu cérebro aprenda muito, inclusive ele pode aprender muito mais assistindo aulas do que fazendo questões, é o quão engajado ele está naquilo ali. Tu pegar lá, tu vai entender que os 3Ds, a junção deles, torna ele muito mais engajado, prestando muito mais atenção, focando muito mais naquilo que ele está fazendo. Por quê? Vestibulando joga pro cérebro dele muita informação. Muita informação. E o teu cérebro precisa fazer um filtro. Ele chega toda noite, isso acontece quando a gente tá dormindo, e ele fala, olha, isso aqui eu vou lembrar, isso aqui eu não vou lembrar, isso aqui eu vou lembrar, isso aqui eu não vou lembrar. Então, ele fala, olha, não tem memória infinita, alguma coisa eu preciso jogar fora, todo dia eu preciso fazer uma limpeza. E uma pessoa que vai assistir uma aula, por exemplo, só que ela foi assistir aquela aula, e não é uma aula do cursinho padrão que ela tá lá sentada. É à tarde, na casa dela, quando ela surgiu uma parada, ela foi pesquisar no YouTube, ela passou 1 hora vendo uma aula de uma parada específica, aprofundada, avançada no YouTube, ou uma curiosidade, uma demonstração de uma fórmula, a história de como surgiram os logaritmos, a demonstração da fórmula de soma de PG infinita, a história do Gauss sobre a soma da PA, ou ela vai ver sobre de onde que veio a fórmula do empuxo. A pessoa que assiste a um vídeo daquele, assim ó, vidrada, falando, caraca, que massa, e não sei o que, aprende muito mais do que uma pessoa que tá do lado dela fazendo uma lista de questões de empuxo porque falou, estudo ativo. Essa pessoa, cara, tá, eu não posso culpar a pessoa, eu não posso falar, eu posso xingar ela quando ela começa a me xingar sem saber o que ela tá falando, mas no fundo, eu sei que é porque ninguém nunca explicou isso pra ela, né? Mas a pessoa que tá lá, estudo por questões, cara, ela nunca vai saber de onde veio a fórmula do empuxo. E sabe o que ela aprende? No fundo, o que ela aprendeu foi pegar uma questão, não saber resolver, olhar a resolução. Isso não tá errado, veja bem. Mas ir lá, olhar a resolução, replicar a fórmula e falar, BUM! Aprendi a acertar esta questão, mas ela não aprendeu o conteúdo. Porra. Eu vou te dar um tempo pra você digerir o que eu acabei de falar. Calma, ó. Essa pessoa aprendeu a acertar uma questãozinha ali. A copiar uma fórmula e colar uma fórmula.
ela não aprendeu o conteúdo. De verdade, ela não aprendeu. Tem coisas que você nunca vai aprender em questões. Nunca. Você nunca vai aprender etimologia de cada nomezinho de biologia em questões. Mas você vai aprender numa aula de um professor que aprofunda até esse ponto. Você nunca vai aprender coisas em química, por exemplo. Química é uma matéria lotada de exceções em questões. Mas tu vai aprender numa aula em que o professor dissecou tudo. Você não vai aprender. Cara, nossa. Pega uma questão do Enem que cobra biodiesel. E aí tem lá, qual reação deu origem a isso, ou que função? E aí você tem que marcar que é éster. Alguém vai levar, éster, legal. Essa pessoa nunca vai aprender da mesma forma como uma pessoa que assistiu uma aula só sobre biodiesel no YouTube, que não era de professor de cursinho algum, era uma aula de curiosidade, uma aula muito louca de biodiesel no YouTube. Essa pessoa aprendeu muito mais do que a que fez a questãozinha do Enem para saber que era éster. É como... Eu vou falar devagar isso, que o que eu vou te falar agora também é pra você ficar refletindo. A pessoa que pegou a questão de biodiesel no Enem e aprendeu que tinha que marcar éster, essa pessoa só aprendeu a marcar éster ali naquela questão. Mas ela não aprendeu tudo sobre biodiesel. Caraca! Ela só aprendeu aquilo ali. Conjuntos, meu querido. Conjuntos. Biodiesel. Conjunto todo. Questãozinha, tá aqui, ó. Minúscula dentro do conjunto todo. Moral da história? A que ficou ali, estudo por questões é estudo ativo, ver aula é perda de tempo, ninguém aprende vendo aula. Ah, piriri, pororó, vai se ferrar. Tá aqui, ó. Ela só acerta aquilo ali. A pessoa que aprendeu tudo sobre biodiesel acerta aquela questão ali da risada. E acerta qualquer outra que aparecer. Porra! É isso que eu quero, meu! No fundo, o que eu quero é que você detone a tua concorrência. Tudo que eu faço é sempre... Cara, eu reitero, falo assim, ó, vestibular de medicina, meu filho, é competição. Competição. E pronto. É tu querer passar por cima da concorrência e deu. Quem tá comigo, com quem eu converso, quem é aluno, meu ponto é sempre... E brilha meu olho, sabe? Quando eu vejo tu tendo uma preparação de fato completa. E... voltando ainda, né? Toda vez que se coloca estudo por questões, a pessoa coloca as questões como a base do estudo dela. Gente, base de qualquer estudo é um extensivo e deu. Tu usa de questões, óbvio, para aprender o extensivo. Mas as questões são uma ferramenta dentro de todo o escopo de aprender um extensivo. Elas não são a base. Como que você estuda? Eu estudo por questões. Cara, esse botar as questões num pedestal, que é um exemplo, olha que besta. A pessoa que tá lá no dia a dia dela, do nada ela... Qual é a forma de energia potencial elástica mesmo? Ai, meu Deus, qual a forma de energia potencial elástica mesmo? Ai, meu Deus, eu lembro que envolve é KX, ai, meu Deus, não lembro. Energia potencial elástica, YouTube, vídeo 10 minutos, 3x, acelera o vídeo pra caramba. KX ao quadrado sobre 2 ainda pega uma informação extra. Essa pessoa aprendeu mais do que uma pessoa fazendo uma questão de energia potencial elástica. O teu foco é aprender tudo que tem no extensivo. Ponto. Esse tipo de coisa que tu faz no teu dia a dia
tem um efeito parecido pro teu cérebro a fazer questões. Mesma ideia de efeito teste. Ela não precisou fazer questão. E ela aprendeu pra caramba. Ela teve um estudo ativo. Eu não gosto dessa terminologia. Eu tenho uma palestra em que eu falo sobre os 3Ds da aprendizagem mais a fundo. A gravação completa dela tá aqui. Eu vou deixar o link pra ti, pra que tu assista. Mas eu quero que tu comente nesse vídeo. Deixa um comentário aqui. Nem que seja um ATG, mas eu gostaria que tu falasse um pouco mais disso. Talvez se você já caiu nessa de fazer um monte de questões, um monte de prova antiga e não aprender. Aconteceu, não aconteceu? Cara, tenho quase certeza, porque isso acontece direto. As pessoas chegam pra mim e aí eu começo a ver assim, e tem falha em conteúdo. E a pessoa, não sei o que, eu passei e tal, fiz questões, mas eu sinto que eu não aprendi. Pois é. Certamente um dia ela caiu em estudo por questões. Então eu vou deixar o link da palestra completa aqui embaixo. Assistam e eu queria que tu comentasse algo aqui nesse vídeo. Se fez sentido pra ti o que eu falei e tudo mais. Tamo junto! Meu, esse vídeo foi gravado às pressas, no final de um dia, porque isso aconteceu num atendimento meu e eu falei, cara, eu não posso deixar de comentar isso aqui. E essa pessoa, inclusive, saiu com uma lista enorme de aulas, né? E ela fez cursinho já. O que eu quero que vocês entendam é que quando... E aí, eles não estão errados, tá? Quando esse povo sempre fala, aulas são perda de tempo. No fundo, eles só esquecem de completar. Eles deveriam falar aulas de cursinho padrão quando você já fez cursinho. Aí eu concordaria. Mas, tipo, por exemplo... Eu não sou contra cursinho, de forma alguma. Eu sou contra se você tá lá há 3 anos e tu ainda continua indo pro cursinho assistindo as aulas. Daí eu sou totalmente contra. Eu vou falar, larga o cursinho, como eu já falei para alguns alunos. Mas a pessoa que tá no primeiro ano de cursinho, cara, ela pega esse papo e ela não vê as aulas. E ela vai para casa fazer questões. Meu Deus do céu, né? Conjuntos, ela tá ali e a pessoa lá tem uma preparação completa. E tu quer medicina, meu. Medicina não basta 70%. Você tem que meter 90% em simulado para que no dia tu meta 80, 85% e tu passe em medicina. 70% para medicina não conta. E você só atinge isso tendo que assistir aulas. Preparação completa e não rasa. Assiste a palestra, vai ser bom para ti.